2 Coríntios 3, versículo 17. Hoje nós estamos aqui para falar sobre liberdade, amém? Falar que somos livres, entender o princípio de Deus para essa liberdade. Existe liberdade humana e uma liberdade espiritual. E nós estamos aqui para falar sobre isso, entender sobre isso, ser ministrado sobre isso. Por quê, irmão? Porque existem pessoas cativas lá fora, que querem aquilo que você tem. As pessoas cativas lá fora querem saber qual é o princípio da sua liberdade. As pessoas que estão cativas lá fora querem entender como que você consegue ser tão feliz sem fazer tudo aquilo que o mundo fala para você fazer, irmão. As pessoas lá fora, elas olham para você e elas não conseguem entender. Tem pessoa que tem até medo de você. Olha para você e fala assim: cara, como é que esse cara consegue sorrir tanto, irmão? Como que ele consegue ser tão feliz? Se para ter a mesma felicidade, para ter o mesmo sorriso, eu preciso fazer tantas coisas que às vezes depois eu venho a me arrepender. E você está aqui hoje, irmão, para ouvir, para aprender, para entender sobre uma liberdade que não vem de coisas humanas, uma liberdade que vem do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 3, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Só aqui na Ágape você prega e bebe H2O, né, pastor? Aleluia. Bênção pura. Vocês acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor é o Espírito. Repete comigo: o Senhor é o Espírito. É o Espírito. Repete, irmão: Ele é o Espírito. Glória a Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia, meu irmão. Onde tem o Espírito do Senhor, tem liberdade. Onde tem o Espírito do Senhor, tem liberdade. Você está aqui hoje, irmão. Sabe por quê? Porque existe liberdade sobre a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E seja sincero, irmão. Quem aqui hoje recebeu um convite para estar em outro lugar fazendo outra coisa que não aqui? Hein? Por que você veio? Já parou para pensar? Sabe por que você veio? Você tem liberdade, porque aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Sabe o que as pessoas falam para você? Elas chamam de louco, por desprezar as coisas que todos querem. Mas você entende que você é louco sim, mas você é louco por Jesus, amém? Glória a Deus. Olha que coisa forte. O título dessa mensagem, irmãos, é... Pode passar? Uma prisão sem muros. Já imaginou uma prisão sem muros, irmão? Você consegue conceber um negócio desse? Uma prisão onde os presos ficam ali soltos, mas não tem muro. O cara pode ir para onde ele quiser, só que ele não consegue. Por que ele não consegue, irmão? Porque ele está preso. Já imaginou isso? Meu irmão, você vai ficar parado aqui, e aí você está preso aí nesse lugar. Não tem nada que prenda ele. Mas ele está ali preso, ele está parado, ele está estático, ele não se move. É como se estivesse morto. E aí alguém fala para ele: meu irmão, sai daí. Mas ele não entende que ele pode sair. Por quê? Porque ele se considera, ele sente, ele tem certeza que ele está preso. Então, querido, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não existe nada para o ser humano mais forte, mais importante, mais grandioso do que a liberdade, irmão. Eu não sei se algum dia da sua vida você já teve o desprazer de estar preso em algum lugar. Eu, quando era pequeno, fiquei preso dentro de um pneu. Se eu fosse hoje, eu não saía nunca mais, irmão. Mas naquela época eu era magrinho, deu para sair. Glória a Deus por isso. Se fosse hoje em dia, já era. Ia agarrar ali e ia ter que cortar o pneu. Mas aquilo ali me deu uma sensação terrível. Existem pessoas que elas têm tanto medo de ficar presa, que se ela entrar dentro de um quarto fechado, ela já começa a passar mal. Ela já começa a ficar ali: meu Deus, está muito fechado esse negócio aqui. Tem gente que não viaja de avião porque o avião é fechado. Tem gente que não vai, se vê um filme com um submarino, o cara já passa mal. Por quê? Porque essa sensação de estar preso, ela vai completamente contra aquilo que o ser humano foi criado. O ser humano, ele foi criado para ser livre, irmão. Fala para o seu irmão: o ser humano foi criado para ser livre. Fala assim: você nasceu para ser livre. Pastor, como é que você me afirma isso? É simples, irmão. É só você olhar lá o paraíso.
Só você olhar Adão e Eva. Adão era um cara livre, meu irmão. Ele era tão livre que Deus deu para ele, ó, escolhe aí o nome do que você quiser. Você tem liberdade para botar o nome do que você quiser. Bota aí o nome do boi de boi, faz o que você quiser, irmão. Se a pessoa, cidadão, tivesse mudado tudo, coisa complicada, chamar o boi de leão, ó, a pessoa, leão de minhoca, ia ser um troço complicado. Mas ele tinha liberdade, irmão. Ele nasceu assim, era a essência dele. E aí, todo mundo conhece a história. No momento, há ali a queda. E nesse momento da queda, instaura-se a primeira cadeia espiritual na humanidade. Hoje, querido, nós estamos aqui para nós entendermos esses fundamentos. Você sabe por quê? Porque o mesmo inimigo que lá atrás tentou o homem e a mulher para colocá-los numa cadeia espiritual, todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor Jesus, Ele vai usar de todas as forças, de toda a artimanha, de todo, sabe, astúcia, de todo o entendimento dele, de toda a inteligência que ele tem, para criar para mim e para você cadeias espirituais. Sabe por quê? Porque ele sabe que a nossa essência é ser livre. E quando ele consegue aprisionar qualquer um de nós, irmão, a essência começa a se desvanecer. Então eu vim aqui essa noite para falar isso para você, irmão. Deus tem levantado uma geração com um nível de liberdade jamais visto em toda a história da humanidade. Irmão, preste atenção. Eu e você, hoje, nós possuímos uma liberdade que nenhuma outra geração possuiu. Você quer ver uma coisa? Imagina que você quer comprar um bolo numa padaria lá da França. Você entra no seu celular, você vai no site da padaria, você escolhe o bolo, você paga pelo cartão de crédito, o bolo vem pelo avião e entrega na sua casa. Isso é liberdade, irmão. Isso é liberdade. Antigamente você não podia fazer isso. Ah, pastor, meu sonho é conhecer a França, mas eu não posso. Hoje você pode ir num tour virtual. Você bota lá um óculos de realidade aumentada, você vai passear na França dentro da sua casa. Isso é liberdade ou não é, irmão? Hein? Liberdade. Eu estou falando do lado bom primeiro, tá, irmão? Depois eu falo do lado ruim, pra você não assustar. Irmão, a nossa geração, ela tem liberdade para adorar a Deus, para orar, irmão. Você pode orar em qualquer lugar que você quiser. Se você quiser sair daqui agora para na praça de Barra do Piraí lá e começar a orar, alguém vai falar alguma coisa para você? Por quê, irmão? Você tem liberdade. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Existem ainda hoje lugares no mundo, nesse mundo que eu e você vivemos, acordamos e dormimos todo dia, em que as pessoas não têm a liberdade de adorar a Deus. Não tem liberdade de orar, de pronunciar o nome de Jesus. A liberdade que nós temos hoje, irmão, foi fruto de trabalho, de conquista, de busca dos nossos antepassados. Buscaram isso, lutaram por isso. Coisas que foram alcançadas em Deus, irmão. Porém, muitos e muitas têm se deixado influenciar por uma cultura mundana e demoníaca, de que podemos tudo, pois estamos vivendo na graça. Ah, pastor, hoje eu estou na graça. Oh, glória, eu posso tudo. Tudo eu posso. Posso fazer o que eu quiser, pastor, estou na graça. Meu irmão, Deus tem compartilhado comigo algo muito forte, irmão. Eu vou falar para você. Deus tem compartilhado comigo que o diabo está deixando de fazer os crentes cair por causa de pecado. Sabe o que ele está botando agora no nosso caminho? Desonra. O diabo tem levantado um exército de anjos demoníacos, de demônios, para atormentar a vida dos crentes com relação à desonra. Desonra de quê, pastor? Desonra de tudo que você pode imaginar, irmão. Mas principalmente desonra com líderes espirituais. A igreja tem sofrido um ataque terrível, irmão. Terrível.
As pessoas têm olhado para os líderes como se fossem qualquer um, homens colocados sobre as nossas vidas para nos direcionar nesse caminho. A palavra de Deus fala sobre um tempo muito difícil que viria no final dos tempos. Eu vou ler esse texto para você no final, irmão. O diabo tem roubado, matado e destruído muitos jovens dessa geração, oferecendo uma vida de liberdade, que na verdade não passa de uma grande prisão, irmão. Irmãos, quantos jovens estão aprisionados com uma falsa sensação de liberdade? Ah, eu sou livre, pastor, estou de boa, não preciso de Deus não, de igreja para quê? Estou curtindo o meu momento, estou vivendo a minha vibe, a minha hora é essa, eu tenho muito para viver. Depois, quando eu tiver mais velhinho, assim, tipo o senhor de cabelo branco, eu vou para a igreja. Meu irmão, eu quero te falar algo aqui, uma frase aqui que o Espírito Santo me impulsionou a colocar aqui, que eu tenho certeza que vai ser algo que vai ser rema para a sua vida. Não há liberdade em nada que te traga má consequências no futuro, irmão. Não há liberdade em nada que te traga má consequências no futuro. Talvez hoje pode ser muito bom, hoje pode ser muito agradável, mas se é uma escada que vai te levar para lugares ruins, não dê o primeiro passo, irmão. Amém? Eu quero falar sobre essas prisões. Amém? Eu quero falar sobre essas prisões. Deus falou comigo, irmão. A primeira prisão que Satanás tem tentado lançar sobre essa geração é a chamada liberdade de expressão. Repete comigo aí: liberdade de expressão. Passa lá, irmão. Sabe o que tem se pregado, ou o que tem se ensinado nas novelas, nas televisões, né? Nos discursos que tem se falado aí pelo mundo? Que você pode falar o que você quiser, irmão. Fala o que você quiser, levanta contra a vida que você quiser, você é livre. Tem que respeitar a sua opinião. Mas lá em Isaías 64:6 diz que: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Meu irmão, a Bíblia diz que a minha justiça e a tua justiça é como um trapo de imundícia, algo sujo, irmão. E aí, quando nós nos expressamos da maneira que nós queremos, sem olhar a fonte dessa expressão, isso se torna numa verdadeira cadeia espiritual, irmão. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas hoje não estão dentro da igreja, sabe por quê? Porque elas expressam tanto a opinião dela, que ela não tem coragem de sentar num banco com você, que ela não crê que Jesus pode perdoar ela. Porque falou tanto mal de pastor, falou tanto mal da igreja, falou tanto mal dos irmãos, que você chama ela para a igreja e ela está presa numa cadeia espiritual, onde ela sente o seguinte: eu não posso estar lá. Como que eu vou estar lá? Como que eu vou estar naquele lugar, ouvindo aquelas pessoas, se eu falei tanto mal? Mas Deus tem se levantado, meu irmão, para te capacitar, para você mostrar para essas pessoas que existe sim saída dessa cadeia, existe sim uma vida fora dessa prisão, uma vida de júbilo, uma vida de harmonia, uma vida de coisas boas. Tem gente que acha que cristão é triste, irmão. Você acredita nisso? Acho que é uma vida de sofrimento, sabe? Aquela coisa, sabe? Ai, meu Deus, vai para a igreja, olha lá o irmão, coitado, tá indo para a igreja, ai, tadinho. Muitos falam o que pensam, pois estão cegos para a verdade, irmão. Pois acham que falam o que pensam, mas na verdade estão sendo doutrinados a pensar como o mundo pensa. Essa é a verdade, irmão. Se você ligar a televisão hoje, você vai ser doutrinado. Doutrinado. É uma escola daquilo que não se deve fazer. Novela hoje. Você conhece uma novela que não fale sobre homossexualismo abertamente? Tem uma agora aí, vai ter um filme que vai ser lançado, que Satanás chega lá no céu e vira para Deus, que é uma irmã, né? Ou seja, vamos avacalhar de vez, né?
A Bíblia fala que o governo está sobre os homens, mas eles colocam Deus como uma mulher. Não estou aqui diminuindo as mulheres, em nome de Jesus. Mas a gente sabe que aquilo que a Bíblia falou. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Não vão ficar chateados com o pastor Lucas, amém? Eu estou falando aquilo que a Bíblia fala. Mas eles querem desvirtuar tudo, porque nós estamos sendo doutrinados, irmão. Imagina as mulheres, poxa, podia ser, né? Ia ser muito mais organizado tudo, né? Que bênção, olha só, né? Tem aquele negócio de, não, a hora de Deus não chegou. Não, se fosse mulher, chegar sempre na hora ali. Não, vai mais rápido, vamos embora. Mas não é, irmão. A nossa responsabilidade sobre isso, irmão, é muito forte. Sabe por quê? Eles estão cegos, mas você já foi curado. Você já enxerga. Você já tem a visão. Você já tem o Espírito. Quem que vai mostrar para esses cegos como atravessar a rua, irmão? Hein? Quem é? Fala, sou eu, pastor. Eu vou pegar a mão do ceguinho e vou atravessar com ele a rua. Eu falo isso com prepotência não, irmão. O mundo, quando ouve isso, igual o presbítero Alex estava falando aqui, eles ficam com raiva. Eu enxergo. Mas é a realidade, a Bíblia está falando aqui. Pois estão cegos para a verdade, irmão. Irmão, você sabe qual é a liberdade que nós temos para nos expressar hoje? Você sabe? A minha liberdade, a sua liberdade é Cristo Jesus, irmão. Nele você pode se expressar da forma que você quiser. Você pula, você canta, você dá cambalhota, sabe? Você chora, você prega, você ora, você vai lá e expulsa demônio, você cura enfermo. Você tem liberdade para se expressar em Cristo. Amém, irmãos? Segundo ponto, irmão, eu não vou ficar aqui gastando o seu precioso tempo. Eu apenas preciso que você esteja, sabe, com o seu entendimento aberto, irmão. Porque a partir do momento que a gente sair daqui, Deus vai querer começar a usar tudo isso que Ele derramou sobre a sua vida. Segunda liberdade que o mundo tem pregado, que na verdade é uma grande prisão, é a liberdade de gênero. Você já ouviu falar isso em algum lugar, irmão? Já ouviu falar? Hoje, a pessoa pode ser o que ela quiser. Olha lá. Não importa, irmão. Eu conheço várias pessoas. Conheço, irmão, que expressaram a sua liberdade dessa forma. E num momento da vida se encontraram numa grande prisão espiritual, onde não consegue nem saber quem é realmente. E por causa disso, a pessoa às vezes, desse sentimento, dessa expressão de liberdade, a pessoa começa a se automutilar, a pessoa começa a se mudar, ela começa a querer ser aquilo que ela quer expressar, mas no final ela entende que tudo aquilo que ela gerou para se expressar não a libertou, simplesmente aprendeu. Pastor, mas eu vejo tanta gente falando na televisão que está feliz, que é feliz assim, vive uma vida. A palavra de Deus diz que aquele que se preocupa só com essa vida é o mais miserável de todos. Prisões espirituais, uma prisão sem muros, irmão. A pessoa está presa ali dentro de si mesma, querendo expressar algo que ela também não sabe muito bem o que é, mas ela vai buscar. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. As pessoas falam que nós somos preconceituosos, irmão. Não vejo preconceito em você entender a palavra de Deus. Pastor, e se lá em Pinheiral chegar lá uma pessoa assim, vai ser amado, amada, sabe, como talvez ele nunca imaginou ser na vida. Mas aí é dizer que isso aí é algo legítimo, real, verdadeiro, e é algo que vai gerar frutos. A palavra não me dá essa base, irmão. E eu afirmo para você que isso é
uma prisão sem muros, irmão. Lá em Deuteronômio 22:5 diz assim, ó: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Irmão, não é o pastor Lucas que está falando, irmão. É a palavra de Deus. Ah, pastor, não dá para tirar esse pedacinho da palavra? Dá para tirar. A gente faz assim, vamos fazer um acordo então. A gente tira esse, mas a gente tira também aquele que Jesus morreu por nós na cruz. Será que a pessoa vai aceitar? Não, aí não, pastor. Tira só esse, porque esse me fere, esse outro me abençoa. Então você não pode, a gente não pode entender a palavra de Deus simplesmente com aquilo que é bênção pra gente, irmão. Deus tem um padrão. Ele criou um padrão. Cabe a nós, filhos, viver esse padrão. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Lá na sua casa, tem padrão, irmão? Tem? O seu pai, a sua mãe estabeleceram padrões dentro do seu lar? Deus tem um padrão dentro da casa dele, irmão. E quem é filho entende o padrão, irmão. Quem é filho se submete ao padrão. Quem é filho ama o padrão. Você quer ver uma coisa? Não sei se já aconteceu com você isso. Já viu criança que não respeita ninguém? Mas aí quando você chega ali, você estabelece um padrão e aquela criança daqui a pouco começa só a se reportar para você, porque ninguém tem padrão nenhum dentro de casa, mas você botou ali um certo padrão e aquela criança... Por quê? Porque a criança, o filho, ele gosta de alguém que exerça autoridade, irmão. Ele se sente livre quando ele tem autoridade perto dele, e ele se sente preso quando ele está sozinho, sem, sabe? Um monte de gente que ninguém manda em nada, e agora? Deu ruim, o que eu vou fazer? Eu não sei. O filho, ele ama a autoridade do pai, irmão. Ama. A ponto de essa autoridade faltar. Ele fala assim: cadê meu pai? Cadê meu pai? Vou chamar meu pai, hein? Meu pai é autoridade, hein? Ó, vou chamar ele. Deus tem um padrão para a sua criação. O diabo, que não cria nada, não pode ditar padrão para ninguém, irmão. Ele só tenta, irmão, mas não pode. Ele não é criador. Você tem responsabilidade com o teu criador. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro ponto, irmão. São só 48 pontos. Eu garanto que antes das 10h30 a gente já está chegando no final. Você vai sair daqui assim, né? Transbordando. Brincadeira, irmãos. Poxa, irmão, ele já quase levantou para ir embora. É brincadeira, é rapidinho. Irmão, terceira prisão sem muros que eu quero falar com vocês aqui essa noite é a liberdade sexual, irmão. Como o diabo tem investido nisso, irmão? Como Satanás tem investido na juventude com relação à liberdade sexual? Vocês estão conseguindo enxergar ali o slide? É mais ou menos assim: bota o saco na cara, entendeu? Não estou vendo a cara, vai embora. Está tudo liberado. Existem situações, irmão, das pessoas se relacionarem e não sabem nem o nome uma da outra, irmão. Aí beleza, pastor, já passou. Aí passa um mês, aí a menstruação não vem, aí fica desesperada, aí vai na farmácia, compra o teste, deu positivo. Quem é o pai? Não sei. Aí o menino tá lá bonitão, né? Vou pra faculdade e tal. De repente toca o telefone: oi, tudo bem? Oi, tudo bem, então. Tá lembrado de mim? Não, quem é? Sou eu. Eu quem? Eu, pô. Ah, aquela festa lá, tá, entendi, tá. E aí, qual é a boa? Já é? Né? Não, queria te dizer que eu tô grávida e você vai ser pai daqui a 8 meses. Bom, não tô aqui falando mal da gravidez, da gestação, em nome de Jesus. É uma prisão ou não é, irmão? Se não for algo aguardado. No mínimo é uma prisão só para a vida toda. Entendeu? É quase uma prisão perpétua, né? Vamos entender assim. Porque você tem responsabilidade, irmão. Sabe o que é prisão? Prisão é você pagar pela irresponsabilidade. A irresponsabilidade tem preço, irmão. E quando a gente abusa da irresponsabilidade, talvez a gente venha pagar um alto preço. O que eu estou te falando aqui, irmão, não é para você sair daqui triste, não. É para você sair daqui
ligado. Existem amigos meus e seus que talvez estão passando por prisões como essa, e a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe o que. Você está chegando, irmão, vem cá, senta aqui. Você pensa para a sua vida que você está fazendo aí? Você é o bambambam aí, você pega geral. E a hora que der ruim, irmão? Como é que você vai fazer? Qual é a forma que você tem para resolver esse problema aí? Ah, não sei. Eu tenho visto casais de jovens, muito jovens, que não têm condições de comprar nem as próprias roupas, irmão, gerando um filho. E eu digo para vocês, meu coração dói de imaginar como vai ser a vida dessa criança. Porque se com todas as condições já é algo complicado, você imagina sem condição nenhuma. Não, pastor, mas a gente vai ajudar, um ajuda aqui, ajuda... Amém, estamos aqui para isso, irmão. Mas qual é o nosso alcance para essa ajuda? Será que a gente vai conseguir suprir de tudo aquilo que realmente essa pessoa precisa? Então essa prisão dos pais, ela já vai se transformar numa prisão para os filhos. Isso é terrível, irmão. Isso é fruto de uma liberdade sexual que tem sido ensinada na televisão. Se você deixa o teu filho ou tua filha em frente à televisão, irmão, sem você monitorar o que está acontecendo, meu irmão, você está alimentando uma prisão dentro da sua casa, irmão. Talvez você está construindo isso, você está botando os tijolinhos ali, para daqui a um tempo seu filho ou sua filha cair ali dentro daquele buraco, irmão. Você tem que estar ligado nisso. O diabo tem investido em programações satânicas, irmão, em coisas, sabe, desenhos infantis, onde personagens do mesmo sexo se beijam na boca, irmão. Isso é terrível, está acontecendo, é dia a dia. E aí a tua filhinha, o teu filhinho vai começar a te perguntar: ué, pai, mas não pode não? Pode por quê? Eu tive experiência disso. Recentemente eu viajei com a minha esposa e minha filha, fomos lá, meu pai tem uma pousada na Ilha Grande. Nós chegamos lá, tem uma menininha lá, uma ali em frente. E aí criança, quando vê criança, quer brincar, irmão. E começaram a brincar. E aí beleza, brincaram o dia inteiro. À noite, Letícia, vamos dormir, vamos tomar banho e tal. E a Letícia começou a querer beijar na boca da mãe dela. E a mãe dela falou: que isso, Letícia? Que negócio é esse? Onde você aprendeu isso? Ela falou: foi minha amiga que ensinou, papai. Isso não foi agora não, ela tem 6 anos. Isso aconteceu quando ela tinha 4. Que isso, Letícia? Onde você aprendeu isso? Foi minha amiga que ensinou, papai. Ela falou que ela viu na televisão, na novela Malhação, a menina beijou outra menina na boca. Isso é uma prisão, irmão. Isso é uma prisão espiritual, irmão. Olha como é que as crianças estão crescendo. Nós tivemos que sentar com ela: minha filha, isso não pode, isso não é isso, olha aqui, mostra na Bíblia e tal. E se eu não vejo, irmão? E se Deus não me revela isso? Pode estar acontecendo dentro da minha casa, pode estar acontecendo dentro da sua casa, irmão. Precisamos nos colocar como os soldados que vão para a guerra, vigilantes, atentos, sem saber de onde vai partir o tiro que pode te derrubar, irmão. O soldado, quando ele está relaxado, irmão, ele é muito mais vulnerável. O diabo não brinca de ser diabo não, irmão. Ele não tem pena da tua filhinha de 5, 6 anos, ele não tem pena do teu filhinho pequenininho não. Ah não, meu filhinho é tão bonitinho lá em casa, o diabo, tadinho, ele nem vai fazer nada. Não tem não, irmão. Ele veio para roubar, matar e destruir, meu irmão. E ele vai buscar com todas as forças fazer isso. Mas aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Deus vai te mostrar, irmão, se há algo escondido, se há algo oculto. Você veio aqui essa noite para receber um revestimento de Deus, um discernimento espiritual. Há um tempo atrás nós fomos ministrados, sobre sentir o cheiro da serpente, amém? Mas agora você vai ter ouvido para ouvir a armadilha, irmão. Aquele clique que a armadilha faz, sabe? Quando começar a ser montada, quando Satanás começar lá a querer montar aquela armadilha para prender, opa, eu tô ouvindo aí um som, que isso aí não tá legal não, sabe? Você vai começar a sentir o cheiro lá do engodo que ele coloca lá para tentar tirar, sabe? Para criar essa prisão.
discernimento espiritual, irmão. Amém? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Deus fez o que, irmão? Não, fala mais alto. Amém. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai falar isso de novo. Mas os machos, só os machos vão falar. E as fêmeas, só as fêmeas vão falar. Amém? Amém? Vamos lá. Deus os fez? E? Não, mas vamos lá. Tem macho aí mesmo, macho? Então vamos lá. Deus fez? Aê, rapaz. E? É isso aí, meu irmão. Você ouviu alguma coisa aí no meio? Não tem, irmão. Só tem isso. Esse é o padrão de Deus. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Amém? Meu irmão, presta atenção aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que já passou pelo encontro com Deus? Levanta a mão. Todo mundo? Nossa Deus, eu vou contar um negócio do encontro que o pastor vai brigar comigo. Tem uma parte do encontro lá, não sei se está passando aqui, mas lá a gente passa ainda um vídeo que fala sobre a homossexualidade. Irmão, não tem nada contra a homossexual. Eu tenho contra a homossexualidade. Contra a prática. Isso é antibíblico. Não posso achar isso normal. E ali ele fala no final algo ali que é muito forte. Toda prática sexual fora do padrão de Deus aponta para uma velhice de solidão, de decepção. Sabe por quê, irmão? Você imagina quando nem o dinheiro conseguir comprar aquilo que dá prazer. Existe uma fase da vida do homem onde aquilo que ele conquistou não tem dinheiro que pague. Exemplo, você entender. Casal, velhinho, braçadinho lá, né? Até os últimos dias. O prazer deles não está mais, talvez, em se relacionar sexualmente. O prazer deles está em sentir um ou outro. Você imagina quando o prazer está diretamente ligado ao sexo. E eu quero falar algo para os jovens que talvez vai te assustar. Tem gente que acha que casamento é sexo. Tá? E o pastor, outro dia o pastor oh meu Deus, o pastor Cláudio, né? Cláudio Duarte falou o seguinte, algo tremendo, que o sexo no casamento é igual aquela piscina maravilhosa na casa do amigo, né? Você olha, vontade de mergulhar, mas às vezes não dá, irmão. Ela tá limpinha lá, tá linda lá, te esperando, mas você passa, tem outras coisas pra você fazer. Às vezes você chega cansado do trabalho, hoje eu vou dar um mergulho, é hoje. Quando você chega, a hora já passou, tem que buscar uma pizza. E aí o fogão acabou o gás, e aí o neném chorou, e aí o mergulho fica para o outro dia. Mas existe algo tremendo, sabe? No sexo dentro do casamento. Algo assim divino. Primeiro lugar, é que no casamento nós expressamos uma característica divina tremenda. Deus é 3, mas Ele é 1. Amém? No casamento nós somos 2, mas nós somos 1 também. Quando Deus fala que criou a imagem e semelhança, no casamento você entende isso. Você vive isso. O problema é que o diabo sabe o padrão de Deus, querido. Por isso que ele vai querer te destruir. O quarto e último, irmão. Quarto e último. Oh, caramba, ó, pizza tá garantida. Eu combinei com ele. Falei com o Walter, se você falar que ele, eu vou pagar uma pizza pra você. Isso aqui é um discípulo amado, rapaz. Nossa Deus. Vai ser de calabresa, tá, meu filho? Irmãos, a última... Eu poderia passar a noite inteira falando sobre esse tema aqui, porque é um tema muito rico, muito vasto. Satanás, ele investe em várias áreas. Mas eu estou te mostrando alguns pontos para que você saia daqui com isso na mente e fala assim, opa, ó, escutei o clique, tem armadilha aí, ó, na vida do irmão, não vou deixar não, vem cá, irmão, sai daí. A quarta
Quarto ponto que eu quero falar, irmão, é a liberdade de consumo. Liberdade de consumo. Existe uma ideia mundana de que você pode consumir aquilo que você quiser. O mundo prega isso. O mundo tem lutado para isso. O mundo tem lutado para poder consumir coisas que na verdade o consomem. Você quer ver uma coisa? Bebida. Ah, pastor, pô, mas era maneiro. Eu não sei se você sabe, irmão, mas cada vez que você bebe, você morre um pouquinho. Você sabia que a bebida ela é degenerativa? Eu estou falando só da bebida ainda, irmão. Vamos pular um pouquinho mais, vamos falar da droga. Ah, pastor, pô, que isso? O mundo tem lutado para liberar a droga, irmão. E aí o que isso significa? Significa que qualquer dia você vai sentar num bar, você vai pedir lá uma pizza e uma Coca-Cola, o irmão vai pedir lá uma carreira de cocaína, um calabresa ainda. E do teu lado você vai ouvir, teu filho vai ter que ver aquilo, isso vai ser normal, irmão. E aí você vai ter que explicar ao teu filho: meu filho, não, isso não é bom. Por quê, papai? O moço pediu uma lá de calabresa, poxa vida. Isso é terrível, irmão. Isso aponta claramente para a volta de Jesus. Isso aponta para o fim dos tempos, onde o homem ele quer se tornar senhor de si mesmo. Deus mostra na Bíblia o padrão que tem para mim e para você. Sabe por quê, irmão? Não é porque Deus é malvadinho, não. Poxa, não quer que o irmão seja feliz, não. Porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. Sabe quem sabe o melhor para você, irmão? Nessa terra aqui? Seu pai e sua mãe. Foram eles que te botaram aqui no mundo. Sabe quem sabe o melhor para você como ser? É Deus, foi Ele que te criou. Ele sabe aquilo que vai fazer você crescer, você evoluir, você fluir, você frutificar. Ele sabe. E Ele te conta. O problema é que o homem quer ser senhor de si mesmo. E ele acaba caindo o quê? Numa prisão sem muros. Eu quando preparei essa palavra aqui, eu lembro que antigamente eu vi um desenho chamado Caverna do Dragão. Quem aqui já viu Caverna do Dragão? Que isso, gente? Pô, mó moral, hein? Quem não viu, veja. Não, tô brincando, não pode ver não. Agora eu sei que não é de Deus, tá? Mas eu vi aquilo direto. E tem um capítulo que é exatamente isso, uma prisão sem muros. E fala de um príncipe que foi aprisionado, foi amaldiçoado. Qual era a maldição dele? Ele não poderia falar as palavras que iam libertar ele daquela maldição. Então ele parecia um monstro. Lembra disso, pastor? Ele parecia um monstro. Ele tinha troncos que saíam da cabeça dele, a boca dele não conseguia falar, e para ele se libertar daquilo ali, ele precisava falar. Ele precisava falar aquilo que ia ser o objeto da libertação dele. E eu acho tão interessante como que Satanás entrega o jogo até nas coisas que ele quer propagar. Porque hoje, quem está dentro de uma prisão dessa, a partir do momento que abre a boca e confessa o nome de Jesus, é completamente liberto, querido. Satanás não pode negar a obra da cruz. Satanás não pode negar o plano de Deus, irmão. Sabe qual é a máxima do mundo hoje? As pessoas falam isso, né? Tudo é permitido, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A 1 Coríntios fala isso. Mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Será que existe algo hoje dominando a sua vida, irmão? Deus te trouxe aqui essa noite para que essa cadeia caia, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho tentado com todas as minhas forças. E Deus te trouxe aqui essa noite para Ele te mostrar que não é com a tua força, irmão. A tua força talvez ela precise ser deixada de lado, para que a força dele possa operar na sua vida. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Eu botei aqui uma frase assim de efeito: não una Jesus a algo imundo. O Espírito Santo de Deus habita em você, irmão. Toda vez que você toca em algo imundo, você está unindo a Cristo aquilo. E eu quero terminar a conclusão. Eu quero ler a palavra que está lá em 2 Timóteo 3, 1, 17. Falando sobre os tempos que virão. Presta atenção, irmão. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmão, você está sendo preparado, irmão, para uma obra boa, para uma obra agradável, para uma obra que Deus olha e fala assim: é isso, irmão, é esse o coração, é isso. A gente veio aqui para libertar os cativos. Mas como que eu vou libertar um cativo se eu estou me deixando levar para uma prisão? Achei muito interessante hoje quando eu cheguei aqui, que eu vi essa faixa aqui, livres. Achei demais. Porque eu lá de trás olhando, eu comecei a ver que se você ler de trás para frente, você lê servil. Não sei se você sabe, mas a definição de servil é servo. Para você ser livre, você tem que aprender a ser servo. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?